Oi, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo. O que interessa é que você chegou até aqui e vai ter conteúdo muito profundo hoje pra você poder aí, ó, aprender muito com a gente hoje. Seguinte, tem conteúdo pesado hoje, hein? Tá disponível pra tudo que você vai ouvir? Você tá disponível, amor? Eu tô disponível. Cara, hoje tem um conteúdo muito top. Hoje o Lucas vai derramar conteúdo aqui com vocês, viu? Sabe o que a gente vai falar hoje? Sobre perdas e ganhos. Ó que louco! A gente vai falar o seguinte, que todo ganho tem uma perda. E quanto maior o ganho, às vezes melhor a perda. Ou mais profunda a perda. Ou a perda é necessária. Ou às vezes a própria perda é o ganho. Ó que louco! Fala pra gente, amor. Conta um pouco mais sobre isso. Muito prazer, meu nome é Lucas Furtado e eu estou aqui com a minha excelentíssima namorada, Michele Sicorra. Nós somos o Casal Coach e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as perdas, sobre os ganhos, sobre tudo aquilo que nós acreditamos que pode ser benéfico quando nós tomamos uma decisão. Como vocês já viram o título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: todo ganho envolve uma perda. Muitas vezes, quando a gente está aí disposto, está afim de fazer alguma coisa diferente na nossa vida, quando a gente está afim de buscar algo novo, nós sempre temos aquela questão de decidir o que nós precisamos fazer e o que nós vamos ter que abrir mão para conseguir fazer aquilo. E, gente, isso é certo. Para tudo o que nós vamos fazer, alguma coisa nós vamos ter que abrir mão. Às vezes a gente abre mão do final de semana, às vezes a gente abre mão de companhias, às vezes a gente abre mão de lazer, às vezes a gente abre mão talvez de uma alimentação mais desregrada. Não importa, para tudo que a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E às vezes abrir mão de algumas coisas pode ser que tu não esteja assim tão atento àquilo que tu vai abrir mão, mas quando tu abre mão de alguma coisa específica, pode ser que abrir mão de algo seja um ganho para ti. Por exemplo, as pessoas que costumam começar dieta, exercícios físicos, às vezes elas começam a abrir mão de lanches desregrados. Elas ainda não têm a consciência, aquilo ali está doendo para elas, mas elas não entenderam ainda que a longo prazo aquilo vai ser extremamente benéfico. Então, do que tu precisa abrir mão hoje para conquistar o objetivo que tu deseja? Coloca aí na ponta do lápis, pode pausar esse vídeo um minutinho aí e colocar o que eu desejo e o que será que eu preciso abrir mão hoje que não está me levando na direção daquilo que eu quero conquistar. Sabe, às vezes a gente olha para algo que a gente acha que é benefício. Por exemplo, final de semana é o único momento que você tem para descansar, mas também é o único momento que você tem para estudar. É o único momento que você tem para se aprofundar em autoconhecimento. É o único momento que você tem para brincar com o seu filho. É o único momento que você tem para poder ver um filme, enfim. É o único momento que você tem para você conseguir construir algo diferente. O que você vai perder com isso? Vai perder tempo, vou chamar tempo à toa, um tempo ocioso, um tempo de desfrute, de descanso, um tempo sem fazer nada. Mas é algo em prol de ganhar alguma coisa. Ó, vou dar um exemplo. Esse vídeo que você tá vendo agora, ele tá sendo gravado num sábado. E são agora 18h40. São 6h30 da tarde praticamente. Nós aqui, se nós quiséssemos de fato, a gente estaria fazendo N outras coisas que se trataria de desfrute. Porque para nós seria mais gostoso, mais prazeroso. Estaríamos desfrutando porque pouco temos tempo para ficar um final de semana inteiro juntos. Mas nós decidimos que em prol de algo maior, de um ganho maior, que é levar conteúdo para vocês, para trazer crescimento para o público que está aqui, para trazer visibilidade para o conteúdo, para mais pessoas serem alcançadas, mais pessoas serem impactadas, nós decidimos abrir mão de um desfrute para vir gerar conteúdo. Então, nós estamos abrindo mão de um ganho secundário para ter um ganho primário. Só que tem algumas pessoas que esse ganho secundário, ele se torna até mais gostoso. E aí deixam de fazer e ter o ganho primário. Por exemplo, o seguinte, já viram pessoas que têm depressão? A pessoa que tem depressão, ela tem um ganho primário. O ganho primário dela é automaticamente ser afastada do trabalho, automaticamente ela ter uma remuneração financeira por isso. Esse é um ganho primário de quem está com depressão. Lógico, não estou falando de ganho satisfatório, não é um ganho prazeroso, mas é um ganho.
Quando a pessoa está prestes a ganhar, e é muito comum isso acontecer, a pessoa está prestes a ganhar alta. E aí, quando ela está prestes a ganhar alta, ela começa a dar uma piora, ela começa a piorar. Por que será que o pensamento, as emoções dela fazem com que ela piore? Porque existe um ganho secundário aí. Qual é o ganho secundário? Além do benefício financeiro, que não é o melhor, que se ela estivesse trabalhando ela ia ganhar mais, mas o ganho secundário dela é a atenção que ela vai ter das pessoas, o tempo que ela vai disponibilizar para ficar mais tempo em casa, às vezes o carinho que ela tem de um filho, que se ela estiver saudável ela não vai ter, às vezes a atenção da esposa, do marido, um tempo de desfrute, de ficar em casa, se ela estiver trabalhando ela não vai ter. Então o ganho secundário dela é maior do que o ganho primário. Então quer dizer, ela prefere perder qualidade de vida, ela prefere perder uma saúde do que manter ela e ter o seu ganho primário. Então isso é abrir mão, é entender que se essa pessoa decide se perder, eu quero perder o meu benefício, eu quero perder esse tempo de mal-estar para investir na minha saúde. Exige tempo, exige dedicação, existe decisão, existe ela fazer uma série de coisas que ela futuramente ganharia alguns benefícios a mais, mas naquele momento ali para ela é doloroso. Então ela prefere ficar no ganho secundário, prefere perder coisas saudáveis para se manter num ganho secundário. E interessante é que isso daí, às vezes, na verdade muitas vezes, ela acontece também de forma subconsciente. Muito subconsciente. Ela tá alimentando aquilo no subconsciente dela, e quando o subconsciente dela começa a entender que ela vai se recuperar, que ela vai melhorar, a visão dela começa a puxar coisas negativas, do tipo, ela tá quase ficando muito bem, e o pensamento dela vem, tá, e se eu ficar mal de novo? E começa a vir pensamentos negativos. Então, até aquele momento, ela estava talvez numa linha de pensamentos positivos, desejando se recuperar. Mas quando começou a chegar muito perto da recuperação dela, automaticamente o subconsciente dela entendeu que ia vir o novo, talvez ia voltar um quadro muito antigo, e ele começa a boicotar ela. Começa a prestar mais atenção em coisas negativas, em coisas que ela não estava prestando atenção. E o nosso subconsciente, ele tem este hábito. Ele tem este hábito de nos boicotar. Mas não é por maldade, é por nos deixar na nossa zona de conforto. Mesmo que a zona de conforto seja extremamente desconfortável, ele tende a nos levar para lá. Nós queremos recompensas diretas, nós queremos recompensas diárias. Tanto que tem uma frase que eu adoro muito, vocês podem deixar isso anotado aí na cabeceira de vocês, assim, para que vocês nunca esqueçam do porquê vocês estão fazendo algumas coisas. Tem essa frase que eu gosto muito que fala: o maior inimigo do que nós mais queremos é aquilo que nós queremos agora. Então, o maior inimigo daquele sonho, daquela conquista muito grande que a gente tem, é o desejo, talvez, de no final de semana a gente estar desfrutando. A gente ter passado o dia, quem sabe, sentado na praia, curtindo, né? Quem é que não gosta de passar o dia na praia? Ah, vai lá, toma uma cervejinha, toma uma água de coco, fica bem tranquilo, relaxando, curtindo a praia mesmo. Ou não, ou fazendo alguma outra atividade que dá muito prazer, que dá muito desejo. Mas é justamente isso. São nesses momentos, né, onde tem um prazer imediato, que a gente começa a boicotar os nossos desejos. O grande problema dos nossos grandes desejos é que, para nós conquistarmos ele, nós precisamos investir. E esses prazeres imediatos, eles vêm direto. A gente comeu um chocolate, prazer imediato. Mas para a gente manter um corpo alinhado, o prazer mesmo vai vir daqui a 6 meses, 3 meses, 1 ano, dependendo de cada um. Então é um investimento que a gente faz. É um investimento que, na nossa mentalidade, a gente está entendendo que, nossa, a gente está perdendo muito. Então qual que é a linha de atenção que tu precisa ter? Tu precisa ter uma linha de atenção em cima dos teus ganhos. Exclusivamente em cima dos teus ganhos. Tu precisa focar naquilo que tu quer. Eu vi um vídeo do Simon Sinek esses dias, que ele falava sobre como a gente tem atenção, muita atenção, naquilo que nós mais desejamos. E como cada um encara as coisas de uma forma. No vídeo ele fala que ele acabou de correr uma maratona, ele e um amigo dele, e quando eles chegam no final da maratona, tem sanduíche gratuito. Sendo distribuído, sanduíche gratuito. E ele para Eu corri essa maratona. e ele fala assim, ó, ele fala pro amigo dele:
vamos ali que tem sanduíche gratuito. E o amigo dele olha para a fila e fala, não, a fila é muito grande. E ele repete, mas é sanduíche gratuito? E o amigo fala, mas a fila está muito grande. Ou seja, nós, quando queremos algo, queremos muito, a gente vai ter atenção para aquilo ali. Então, no caso dele, o sanduíche gratuito. E quando a outra pessoa que está junto com a gente, talvez, ou até mesmo o nosso outro eu, aquele eu mais negativo, né? Ele não está tão concentrado naquilo que a gente mais deseja, a gente vai olhar para o impedimento. Então, poderia ser talvez a mesma pessoa. A mesma pessoa que quando vai dormir, fala assim, nossa, amanhã eu vou bater todas as minhas metas. Mas tu não vai dormir, tu não acorda sendo a mesma pessoa que tu vai dormir. Então tu fala de noite, nossa, eu vou bater todas as minhas metas. Amanhã eu vou pra academia. No dia seguinte tu acordou. E tu não acordou com a mesma disposição. Tu não acordou com a mesma gana. E tá chovendo. E aí tu não olha mais pra academia. Tu olha pro impedimento. Tu olha para aquela grande fila que não tá te levando ali pro teu sanduíche gratuito. Então tu precisa ter muita atenção. Muita atenção. O que tu realmente quer ganhar. E o que tu tá disposto a perder e abrir mão. Na vida tudo é assim. Tudo é assim. Quando nós decidimos começar um relacionamento, com certeza há perdas e ganhos. E a gente sempre precisa colocar na balança o que nós mais queremos, quais que são as maiores perdas e quais que são os maiores ganhos. O Marcos Fiel ele fala uma coisa que é muito interessante. Quanto maior o sacrifício, maior a relevância. Então quer dizer o seguinte, quanto mais eu preciso abrir mão de alguma coisa, quanto mais eu estou disposto a abrir mão de fazer sacrifícios, maior vai ser a relevância das coisas que eu vou conquistar, maior vai ser o impacto. Por exemplo, quando nós decidimos trazer o Instituto para Santa Catarina, nós tivemos que abrir mão de muitos finais de semana. Abrir mão de batizado, de festas de família, abrir mão de encontros, de ficarmos juntos, abrir mão, eu não sei quando que você vai ver esse vídeo aqui, mas se você vir esse vídeo depois do meu aniversário, por exemplo, eu vou passar o meu aniversário em viagem, eu vou estar fazendo treinamento em outro estado, por quê? Eu estou visando o impacto que eu vou criar nas pessoas, a relevância que eu vou deixar na vida das pessoas, a relevância do meu nome, a relevância daquilo que eu estou construindo, o impacto na vida das pessoas em prol de algo que eu amo muito, que é o meu aniversário. Por poucas coisas na vida eu trocaria o meu aniversário, mas em prol do crescimento, em prol da relevância que eu quero ter, eu vou fazer o sacrifício de abrir mão disso. Então você tem que pensar o seguinte, se você quer ser pouco relevante, ter pouco resultado, faça poucos sacrifícios. Se você quer ser relevante, quer ter muitos resultados, tenha sua consciência quais são os sacrifícios que você está disposto a fazer e abrir mão. Inclusive, se você chegou até aqui por causa do nome do canal, que é o Casal Coach, você tem que entender que aqui dentro a gente trabalha com metas e objetivos, independente da área que seja. Então, Michelle, se eu tenho uma meta de relacionamento, você vai ter que ter sacrifícios para alcançar a sua meta dentro do relacionamento. Se a área for financeira, você vai ter que fazer sacrifícios para ter um resultado financeiro. Se a área é de crescimento emocional e de crescimento e maestria emocional, você vai ter sacrifícios para fazer para alcançar a sua maestria emocional. Então, a pergunta não é qual sacrifício, é o quanto eu estou disposto a viver esses sacrifícios. Ai, Michelle, eu quero muito ter um casamento feliz. Que bom! Mas se pergunta antes disso, o quanto você está disposto a fazer sacrifício. Quando eu falo sacrifício, é você muitas vezes omitir um desejo de acordar às 6 da manhã para ficar com a pessoa até às 8 da manhã na cama, porque ela prefere ficar um pouquinho mais. Ou o contrário, às vezes a pessoa quer que você levante às 6, mas está acostumada a levantar às 8. E aí, ela quer ver o pôr do sol, quer ver o nascer do sol. Você não gosta, né? Mas eu vou. Mas ele vai. Ele acorda às 5:30 da manhã comigo pra ir ver o nascer do sol. Ele caminha e faz um monte de coisa comigo às 6 horas da tarde pra gente ver o pôr do sol. Sacrifícios que existem para que algo mais relevante, algo maior, ele seja construído. Então, quanto maior for o teu sucesso naquilo que você está buscando ter, tenha muito claro na sua mente, vão ter sacrifícios. O quanto você está disposto. E aí eu quero que você pense o seguinte, quanto que eu estou preparado para fazer sacrifício? Quanto que você está preparado para viver esse sacrifício? Aceitar o sacrifício e não o sacrifício como dor, mas um caminho de processo. Vocês têm que olhar para essa perda que talvez vai acontecer,
Tem algumas perdas que são temporárias, isso é muito importante, e vocês precisam saber identificar elas. E algumas perdas, elas são permanentes. E, inclusive, tem perdas permanentes que são extremamente benéficas, né? Que elas vão ser muito positivas para a saúde de vocês. O exemplo que a me deu sobre pôr do sol e nascer do sol. O meu momento de ficar descansando, talvez, para mim eu posso olhar naquele momento ali como uma perda. Mas chegar lá no local e desfrutar daquele momento, desfrutar do nascer, esses dias a gente fez isso e foi maravilhoso, foi uma manhã maravilhosa. Mas se deixasse por mim, com certeza, eu ficaria dormindo. Mas por ela, eu aceitei perder, talvez, aquele momento de sono para ter um outro ganho. E eu vou ser bem sincero, o ganho é tão recompensador quanto a perda ali de ficar dormindo um pouco a mais. Então, tu precisa visualizar isso. Qual que é o preço que tu está disposto a pagar por esse ganho? Tu está disposto a acordar mais cedo? Está disposto a mudar de ambientes, investir em ti? O que tu está disposto a fazer para isso que tu deseja muito? Para esse ganho que tu quer, que tu deseja demais, que queima no teu coração, que arde no teu coração. Quando nós viemos com o Instituto para cá, porque a Mi trouxe o Instituto para cá e eu, no primeiro dia, antes do Instituto chegar aqui, eu estava ligando para os hotéis já, né? Ela já me botou para trabalhar. E aí, no primeiro dia do Instituto, eu já estava aqui, ó. Bati aqui, cheguei aqui e eu falei, eu quero estar junto. Eu queria estar junto com ela também, né? Tinha esse lado do relacionamento, mas eu queria estar perto do Instituto. E quando eu fiz isso, eu saí de Montenegro, da minha casa lá, dos meus pais, onde tinha um certo tipo de conforto, um certo tipo de vida bem menos acelerada do que eu tenho hoje, e eu sabia que eu estava naquele momento perdendo aquela vida ali. Perdendo de verdade, perdendo talvez um pouco de conforto, perdendo talvez a oportunidade de todos os dias de manhã tomar um café com os meus pais. Eu estava perdendo, contato com alguns amigos que eu gosto muito. Rotina. A rotina muito bem organizada, que para mim é muito importante. Na época eu estava fazendo crossfit, mas quando eu olhei para todo esse contexto e olhei para a oportunidade de estar perto da Mi, que eu já estava apaixonado por ela, e perto do Instituto, neste ambiente de crescimento, eu decidi, não, essas perdas, por mais que possam ser dolorosas agora, elas vão ser pequenas perto do possível ganho que vai ter. E aí eu escolhi naquele momento abrir mão daquilo para poder viver todos os ganhos. E vou ser muito sincero para vocês, não pensem que não doeu a decisão, porque ela dói, mas eu sabia, eu tinha certeza que os ganhos seriam muito maiores. E hoje nós estamos desfrutando de muitos desses ganhos. Não ganhos, quando eu falo em ganhos, muitas vezes não é financeiro. Não é só financeiro. Não é só financeiro. Vai muito além de financeiro, porque são 7 pilares, né, amor? Então não vai muito além só do financeiro, né? Tem outros 6 aí que você precisa estar muito bem e alinhado e olhando para o objetivo e olhando para o sacrifício de cada um deles, né? Para nós ter uma conexão, por exemplo, com o espiritual. Para algumas pessoas, toda a refeição que nós fazemos nosso agradecimento, fazemos a nossa oração. Antes nós fazemos jejum, penitência, um monte de coisa antes dos eventos acontecerem. Para algumas pessoas isso é perca de tempo. Para nós é um investimento de tempo. Então nós estamos visando fazer isso em prol de um benefício maior, que é a conexão direta com a fonte. Então, o quanto que eu estou disposto a perder esse tempo aqui antes da refeição para poder ter uma conexão maior com Deus. Para algumas pessoas, ir para a igreja, ir para um templo, ir para algum lugar fazer suas orações de manhã, durante 1 hora, durante a semana, é perca de tempo. Para algumas pessoas, para nós, não. É encontrar-se com o Criador para gerar uma conexão maior. Então, às vezes, o que para algumas pessoas é irrelevante, é perca de tempo, para outras é construção. Só que cada pilar que você olha, você pensa, o que eu preciso aqui sacrificar? Abrir mão, pode ser que temporariamente ou não temporário, para que eu possa fazer e ganhar algo maior em prol disso, né? E olha só, pode ser que no caminho, essas coisas que você tenha que perder sejam pessoas. Pode ser que no caminho sejam comportamentos. Pode ser que sejam benefícios, às vezes pode ser até dinheiro, ter que investir dinheiro agora para esperar vir futuramente um retorno sobre aquilo. Só que é um sacrifício. Às vezes você vai precisar diminuir o seu padrão de vida, vai diminuir os seus custos,
Diminuir a sua forma de viver, por quê? Porque ali na frente você quer ter uma reserva financeira para aplicar e investir em algo maior. Nós reduzimos o tamanho da nossa casa de uma forma muito significativa. É verdade. Para que a gente possa, investir em algo muito maior em um determinado tempo que nós temos colocado aqui. Então, às vezes, perder espaço, perder uma comodidade em prol de um benefício maior, mas um benefício que daqui um pouco é temporário, ele tem prazo para começar e para terminar. Mas é um sacrifício que eu tenho que fazer. É abrir mão de algo que eu preciso fazer para conquistar algo muito maior lá na frente. O que você está disposto a abrir mão? Quantas cervejinhas de final de semana? Quais amigos que não te ajudam a crescer, que você vai ter que reduzir a sua convivência com eles? As pessoas tóxicas que não te deixam crescer. E não pensem que não tomar uma decisão é a decisão certa, tá? Quando vocês têm dois caminhos, a gente pode escolher estar aqui fazendo esse vídeo ou a gente pode escolher estar desfrutando. Nossa, que decisão difícil, então eu não vou escolher nenhuma das duas, eu vou ficar parado, deixando o tempo acontecer. Quando tu não escolhe nenhuma das duas, é uma decisão tomada, e normalmente a decisão tomada é a pior decisão possível. Porque aí, nessa hora, nesse momento, tu começa a responsabilizar o mundo. Muitas vezes nós não tomamos as decisões com medo da responsabilidade. Porque se eu escolho trabalhar, eu sei que por decisão minha, eu deixei de desfrutar. E quando eu escolho desfrutar, eu sei que por decisão minha, eu deixei de estar aqui, contribuindo com vocês. Então, quando vocês tentam não escolher nada para não se autorresponsabilizar por algo, entendam, essa é uma decisão muito pesada que vocês escolheram tomar. Lucas, mas eu não decidi nada. Pois então, siga não decidindo nada. A decisão de não decidir, de decidir não fazer nada, já é uma decisão. E essa decisão, ela vai te manter no mesmo nível que você está hoje. Essa decisão vai te manter no mesmo resultado que você tem hoje. Essa decisão vai te condicionar de onde você está e muito brevemente descer o seu resultado. Porque enquanto você está parado, tem muita gente acelerando, decidindo fazer. E esse decidir fazer pode ser o seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser a geração que está próxima a você. Aí você vai ver todo mundo evoluindo, crescendo e você parado. Aí você fica se perguntando, mas por que a minha vida não vai para frente e a vida de todo mundo vai? Muito simples, porque as pessoas tomaram decisões de abrir mão de algumas coisas, sacrificarem outras para ganharem outras ainda maiores. Ai, Michele, mas e se eu arriscar e acabar perdendo tudo? Aí você não está agindo por medo. Medo do que você tem? Aí é um outro vídeo que a gente vai precisar fazer aqui para você. Às vezes a decisão de não fazer não está associada com as perdas e com os ganhos, mas ao medo de dar o passo e errar. É o medo de falhar. Aí você está pensando o seguinte, a quem que eu vou decepcionar se eu falhar? Mas aí se você não estiver fazendo nada, você vai se decepcionar, porque daqui a 5 anos você vai olhar para trás e falar, cara, por que eu não tomei uma decisão? Por que eu não sacrifiquei aquele final de semana? Por que eu não abri mão daquela balada? Por que eu não abri mão daquele comportamento, daquele jeito estúpido, daquela cabeça fechada? Por que eu não investi mais nisso daqui? Por que eu vi todo mundo fazendo e eu achei que aquilo ali era bobagem e agora eu poderia ter agido e ter um resultado diferente? Então é o resultado que você vai ter. Uma coisa muito importante, se tu tá fazendo essas reflexões exatamente nesse momento que tu caiu nesse vídeo, é importante te dizer, hoje não é o último dia da tua vida. Então tu pode corrigir isso hoje ainda. Agora. Teve um senhor que se formou junto comigo, na época que eu fiz faculdade, que ele tinha 70 e poucos, e ele estava buscando uma nova profissão. Então, com 75 anos, 70 e poucos anos, olhar para trás e ver quantos erros já teve, mesmo assim ele se sentiu no direito de recomeçar numa nova profissão, numa nova oportunidade, tu aí que tem talvez 18, 20, 30, 40, 50, 60 anos, será que também não dá tempo de corrigir diversas coisas que tu já fez? Esse é o momento de tu fazer. Eu, se fosse tu, sinceramente, eu anotaria numa folha o ganho que eu mais quero ter. Uma viagem, um ótimo relacionamento, o ganho que tu quer ter, uma promoção. Qual é o faturamento do mês que você quer ter? Vai lá, começa pelo faturamento do mês. Coloca aí, então o faturamento do mês que você quer ter é 50 mil, 100 mil, 2 mil, 5 mil? Beleza, coloca. Agora você coloca embaixo, o que eu vou ter que abrir mão
para eu conquistar isso? Isso mesmo. Aí, mais do que isso, na outra lacuna, você pode colocar assim, o que eu preciso fazer? Porque não é só abrir mão, é utilizar daquilo que você abriu mão, que é do sacrifício, e fazer algo diferente para gerar aquele resultado. Então, sua tarefa, acabou o vídeo aqui, ó, a sua tarefa é essa hoje. Teu desejo, seu faturamento, sua viagem, seu relacionamento, coloca aqui embaixo qual é o sacrifício que você vai ter que fazer, o que você vai ter que abrir mão e qual é a ação que você vai tomar para que você consiga ter esse resultado maior que você quer ter. E, gente, nós estamos tão alinhados aqui que era exatamente isso que eu ia falar, só que eu respirei fundo porque eu não consigo falar na velocidade que ela fala, e aí ela entrou no assunto de forma maravilhosa, mas era exatamente isso que eu ia mandar vocês fazerem depois. Dividir e fazer duas colunas, o que aproxima e o que te afasta. Era exatamente isso. Esse aí é atividade pro teu vídeo, é um momento de reflexão. Pensa aí, pensa aí. E também, eu já quero deixar aqui o convite. Quero deixar um convite aqui para vocês, aqui nos comentários, que vocês possam comentar que tipo de assunto vocês gostariam de ver mais. Nós vamos aqui estar sempre nos atualizando, porque é o que nós fazemos, e tentando trazer assim, sempre o melhor conteúdo possível para vocês. Tudo aquilo que vocês nos pedirem, nos provocarem, nós vamos, quando não tivermos o conhecimento, vamos falar, nossa, sobre isso nós não sabemos falar, mas nós vamos estudar para que a gente possa aprender e contribuir. A gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala sobre autodesenvolvimento, sobre desenvolvimento de pessoas. Então, quanto mais vocês contribuem com a gente, melhor a gente consegue contribuir com vocês. Então, você vai fazer o seguinte agora, até me engasguei aqui, né? Você vai fazer o seguinte agora, pra gente continuar contribuindo muito mais com vocês e com as pessoas que você está compartilhando esse vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai mandar esse vídeo aqui para outras pessoas que precisam de tomar essa decisão, precisam entender sobre sacrifício e sobre resultado. Vai pedir para ela se inscrever também, você vai mandar, vai compartilhar esse link aqui com outras pessoas, porque é assim que acontece, não é só por nós. Você entende que quando você manda isso para outra pessoa tem a oportunidade de crescer junto com você. E aí ela gosta disso, ela entende que é bom para ela, que ela compartilha com outra pessoa. Então nós criamos uma rede de pessoas crescendo e convivendo e bebendo da mesma água e da mesma fonte. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. E aí ele entrega para mais pessoas também. Ou seja, todo mundo cresce junto. Por isso que você não pode ficar aqui sozinho. Você tem que ter mais gente aqui te acompanhando junto com a gente, tá bom? E a gente sabe da qualidade desse conteúdo aqui. Só que nós não conhecemos as pessoas que vocês conhecem. É isso aí. Então vocês podem ser os nossos braços, né? A nossa comunicação onde a gente não consegue chegar. Manda pra todo mundo aí. Ó, beijo no coração. Até a próxima. A gente se vê por aqui. Até mais!